Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão em casa, que estão no trabalho, senhoras e senhores que estão nos acompanhando de qualquer lugar, de qualquer canto desse país, deste mundo. Eu quero primeiro voltar aí à questão das ruas, porque uma coisa eu lamento nessa questão das ruas, a decisão que aconteceu no Executivo. A decisão do Executivo foi estabelecer ruas que, na época, então, eu da base, fui convidado para ir lá ajudar a escolher as ruas que nós achávamos interessante, ou importante, ou de mais urgência, mas a verdade é que a lista já estava pronta. E agora nós temos esse imbróglio todo dessas ruas e geramos uma expectativa, né? O Executivo gerou uma expectativa na população que ela não vai ser suprida. Mas o que me deixa assim, que me fere a minha postura de vereador e legislador é questão de... Eles já licitaram tudo. Eu não sei como eles iriam fazer isso, sabe? Não vejo condições de fazer todas essas ruas de uma pancada só, com uma empresa só. Então, talvez ia subestabelecer. Mas o pior de tudo isso é a questão que eu volto a dizer, já frisei, e hoje passei por algumas ruas, algumas dessas ruas, essas ruas foi designada, foi destinada, foi licitada para pavimentação asfáltica. E essas ruas vai ficar cara para nós. Essas ruas, após o segundo ano, terceiro, quinto ano, vai encarecer muito, porque a manutenção é alta. Porque são ruas de alto tráfego. São ruas que transitam caminhões pesados. São ruas que de um declive, tem ruas com declive acentuado. E eu volto a bater nessa tecla. Em questão de pavimentação, não se deveria se estabelecer o destino de cada rua, conforme a pavimentação para cada rua, conforme a utilidade desta rua. Então, a rua José Grosso, por exemplo, que está sendo agora preparada para pavimentação, está fazendo uma base, né? E depois vem a subbase e tudo mais, vai ser asfalto. É uma rua com declive acentuado, com um trânsito intenso, né? E que, é claro, no primeiro ano vai ter buracos e depois nós vamos arcar com as consequências do buraco e comprar massa asfáltica para fazer os remendos que tem que se fazer. E fica aquela rua cheia de remendo, assim como todas as vias de acesso a São Bento do Sul. Ruas remendadas. E se eu não sei se posso fazer, já estou consultando isso, né? Mas para mim eu juntaria com todos os vereadores e cancelaria essa licitação, sabe? E por um critério técnico, não por um critério legislativo, mas um critério técnico, estabelecer um critério técnico para cada rua, que cada rua receberia de pavimentação. Cada rua deve ter a sua particularidade, deve receber, segundo essa particularidade, o seu pavimento que melhor adeque, que melhor suporte a carga de trânsito que tem sobre ela. Então, esta é uma colocação que quero deixar registrado, porque na medida do possível, se eleito ou não eleito, não importa, né? Eu não vou continuar trabalhando condicionalmente a isso, mas sim pela comunidade, nós devemos mexer nisso. Não gosto de ninguém dar lanche pronto. Parece que você está comendo pão com cebola, enquanto você tinha direito a mais coisas. Mas assim fica. Bom, ainda continuam as questões do hospital, continuam as demoras no pronto atendimento, continuam aquelas questões de cirurgias, continuam as questões de medicação, continua do mesmo jeito. Quero informar as senhoras e senhores de São Bento do Sul que o medo é algo
um dispositivo de segurança criado no ser humano, né, por Deus, creio eu, para proteger o ser humano. Mas o medo em excesso é um extremo que pode ter uma origem e uma consequência doentia. Mas medo de ir para o hospital em São Bento do Sul, não. O povo de São Bento não merece isso. Isso tem que ser feito alguma coisa. Nós vamos continuar trabalhando em torno disso, porque eu ouvi esta semana, esse final de semana, né, que a gente teve na comunidade, também, como todos os vereadores estão em campanha, o medo de ser internado, o medo de ficar internado, o medo de ficar na recepção do hospital, o medo não é dos profissionais, dos atendentes, não. É do que pode acontecer depois. É lamentável que uma população possa viver com medo de ser internado, de ir para o hospital. É o único que nós temos e que pode atender a nossa necessidade. E não tem atendido porque muitas vezes, além de não atender, incorre em erros gravíssimos. Senhoras e senhores, vamos despir desse medo. Vamos trabalhar para isso. Obrigado, senhor presidente.